O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu os efeitos de todos os decretos que tratam sobre o IOF e determinou uma audiência de conciliação entre o governo Lula e o Congresso sobre o tema no dia 15 de julho. Segundo o Alexandre de Moraes, o embate entre o executivo e o legislativo, com sucessivas e retiradas declarações antagônicas e indesejáveis, é contrária fortemente ao princípio constitucional que determina a independência dos poderes e exige a harmonia entre eles. O encontro de conciliação foi marcado para o dia 15. O Alexandre de Moraes ele determinou a intimação para participação na audiência das presidências da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, até o Procurador-Geral também, a Advocacia Geral da União e também algumas partes. Após a realização da audiência de conciliação, será analisada a necessidade de manutenção da liminar concedida. O ministro ele ressaltou que a decisão em questão foi motivada por provocações tanto do executivo como do maior partido de oposição, o PL, e de partido da base governista, o PSOL. Na visão do Alexandre, o despacho demonstra a importância da efetividade jurisdição constitucional exercida pelo STF para afirmar a validade absoluta da Constituição Federal. As ações demonstram a importância de não se confundir o exercício da legítima competência constitucional do STF com o suposto de indefinido ativismo judicial e afastam a confusão entre discursos vazios de autocontestação do Poder Judiciário, com sugestões para uma trágica omissão ou uma grave prevaricação, ou mesmo com uma inaceitável covardia institucional para que não se decida e não se faça prevalecer o texto constitucional, diz o Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, a princípio, tanto os decretos presidenciais sobre o imposto quanto o decreto editado pelo Congresso para derrubar a medida aparentam se distanciar dos pressupostos constitucionais exigidos para as respectivas normas. Na medida do Executivo, o ministro ele apontou, a princípio, na séria fundada dúvida sobre o eventual desvio de finalidade para sua edição no decreto legislativo. Moraes ele questionou o fato de ele incidir em decreto autônomo do presidente da República. Avaliando as alegações do governo Lula, o ministro do STF indicou que a Constituição não admite que um decreto legislativo seja operado contra medida que não regulamentam as leis. De acordo com o Alexandre, os atos do Executivo não se submetem a controle repressivo por meio do decreto legislativo. Nessa linha, o Moraes ele destacou que a possibilidade do Congresso sustar um decreto do Executivo é algo excepcional e que se restringe a atos que excedem o poder regulamentar. Do outro lado, o ministro considerou razoável a alegação que o IOF é um tributo extrafiscal, sem finalidade arrecadatória, e ponderou que o Judiciário pode analisar possível desvio de finalidade de ato administrativo do Executivo. Essa dúvida na finalidade da edição do decreto, apontada por ambas as casas do Congresso Nacional na edição do decreto legislativo, é razoável quando o ministro da Fazenda divulgou um potencial acréscimo de dezenas de bilhões às contas públicas. E ainda, em pronunciamento à mídia, defendeu a alta do IOF como medida eminente arrecadatória, necessária para atingir a meta fiscal. Ele observou, ministro. O Moraes ele ressaltou que, pelo caso envolver um decreto autônomo do presidente da República, caso os partidos considerem-se a medida inconstitucional, deveriam ter entrado com uma ação no STF, como fez o PL, sem a aplicação pelo Congresso de um mecanismo previsto para o controle de eventuais excessos de executivo no exercício do poder regulamentar.